E aí, turma, beleza? Professor Rafael Venâncio, dando continuidade à correção da prova da Polícia Civil de Alagoas. No bloco anterior, eu fiz a correção da prova de agente, de investigador, lá da Polícia Civil de Alagoas. Agora, nós vamos fazer a correção da prova de escrivão de polícia. Lembrando que eu estou fazendo a correção da parte de constitucional da prova. Beleza? Sem mais delongas, vamos dar início à correção da prova de escrivão. Começa com um texto, né, que vai embasar aí a resposta de algumas questões. Vamos fazer a leitura. Durante a investigação criminal, determinado policial civil realizou interceptação telefônica que captou diálogo entre dois suspeitos, o que permitiu verificar que alguns objetos do crime estariam na residência de um deles. Beleza. Com base nisso, o policial dirigiu-se ao local e, sem autorização judicial ou do morador, ingressou na casa a fim de colher provas para instruir o inquérito policial. Na saída, o policial avistou o suspeito chegando ao local e o prendeu, informando-lhe após a prisão o seu direito constitucional de permanecer calado. Pelo menos uma coisa certa aqui o policial civil fez, né? Nessa prisão. Vamos lá. No entanto, o policial não informou a prisão ao juiz competente. Vê, para que eu fui elogiar o policial, né? Ainda foi o trabalho mal feito. Mas bora lá. Considerando essa situação, julgue os itens que se seguem, tendo como base os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88. Vamos lá para a primeira questão. A interceptação telefônica pode ser realizada independentemente de ordem judicial. Meu Deus do céu, eu já ia parar aqui, mas vamos fazer a leitura para ver se ele fala mais alguma besteira. Porquanto, o sigilo das comunicações telefônicas pode ser quebrado quando houver investigação criminal. Falou mais besteira ainda, né? Senhores, gabarito é errado, né? Claramente errado. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 12, vai falar que tem que ter ordem judicial para quebrar o sigilo das comunicações telefônicas, assim como a Lei 9.296 de 96, que vai regulamentar a interceptação telefônica, diz que tem que ter ordem judicial para isso, somente o juiz que pode determinar uma interceptação telefônica, né? O delegado pode representar, o Ministério Público pode requerer, mas quem decide se vai ter ou não a interceptação telefônica é o juiz, o magistrado, certo? Nenhuma outra autoridade pode decretar interceptação telefônica, somente ele, tá? É uma cláusula de reserva de jurisdição. Então, gabarito errado. Seguindo para a próxima questão. Sendo a casa asilo inviolável, ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador, ainda que tenha autorização judicial. Mais uma vez, questão de inviolabilidade domiciliar. Caiu tanto na prova de agente quanto também aqui na prova de escrivão. Aquela coisa, gente. As bancas cada vez mais estão fazendo provas que têm pertinência temática com o cargo que você está estudando. Então, isso aqui tem que estar na ponta da língua. Tem que estar afiadíssimo nesse tema, tá? E aqui, gabarito errado, né? Porque ele disse que a casa é asilo inviolável, beleza, isso aqui está certo. Ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador. Perfeito, até aqui estava tudo ok. Mas ele diz depois, ainda que tenha autorização judicial, meu amigo, se você tiver autorização judicial, você não precisa do consentimento do morador, tá? Chegou lá para cumprir o mandado de busca e apreensão, o morador permitiu a entrada, ótimo. Mas se ele não permitir, é pé na porta. Agora, claro que durante o dia, tá? Agora que não precisa do consentimento do morador para você entrar na casa quando você está em mãos com um mandado judicial, né? Um mandado de busca e apreensão, por exemplo. Assim como em flagrante delito, socorro, desastre. Então, nessas hipóteses, não se exige o consentimento do morador. Gabarito errado. Seguindo para a próxima questão. Para anular a prisão, cabe ao preso impetrar mandado de segurança. Me ajude, viu? Como é que cai uma questão dessa na prova? Essa é a questão para você não zerar. A questão para você não zerar. Acho que o CESP ficou com pena dos candidatos aqui. E só vou dar uma questão para eles. Por ilegalidade de prisão, você entra com MS? Não. Você vai entrar com que remédio constitucional? Habeas corpus, gente. Habeas corpus. Questão batidíssima aqui. Mas é aquela coisa. No concurso não só cai questão difícil, não. Cai questão fácil também.
Agora que o problema é o seguinte, se você erra uma questão dessa, meu amigo, saiba que 99% não erra. Então, não errem esse tipo de questão. Sei que ninguém vai fechar uma prova de concurso, né? Não sei se já teve algum miserento aí que fechou uma prova de concurso. Pode até ter existido, mas raríssimo. Então, deixe para você errar as questões difíceis. Não é essa questão aqui não, pela fé, tá? Então, para anular a prisão, cabe mandado de segurança? Não. Cabe habeas corpus. Ele sim que é o remédio constitucional cabível quando alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, né? Como a questão continuou dizendo aí, não é mandado de segurança e sim habeas corpus, gabarito errado. Os objetos colhidos na casa do suspeito não poderão ser admissíveis como prova em processo judicial, pois foram obtidos de forma ilícita. Para você responder essa questão, você tem que se lembrar do caso concreto que ele trouxe, né? E no caso concreto, ele falou que o indivíduo entrou na casa sem autorização judicial, sem consentimento do morador. Estava tudo errado na atuação dele, certo? Então, como a atuação da polícia foi errada, ainda que ele acabe por apreender objetos na residência, né, que estejam relacionados com o crime, a prisão vai ser considerada uma prisão ilícita, uma prisão ilegal. Logo, aquilo ali não pode ser admitido no processo. Provas ilícitas, elas são desentranhadas do processo, tá? Então, como a atuação policial, no caso concreto que a gente leu logo no início, né, do bloco, foi uma atuação que não estava de acordo com a legalidade, toda a apreensão vai ser considerada uma apreensão ilícita, vai ser desentranhada do processo e não pode ser utilizada contra o indivíduo, tá? Logo, voltando para a questão, os objetos colhidos na casa do suspeito não poderão ser admissíveis como prova em processo judicial, pois foram obtidos de forma ilícita, gabarito correto. Beleza? Seguindo, agiu corretamente o policial ao informar ao preso que ele teria o direito fundamental expresso na Constituição Federal de permanecer calado. Como eu falei, né, até lendo a questão, o policial acertou quanto a isso. No momento da prisão, o STF entende que já é nesse momento, tá? Um entendimento recente aí, só reafirmando essa questão, diz que quando o policial prende o indivíduo, nesse momento, ele já deve informar que o indivíduo ele tem o direito de permanecer calado, tá? O aviso de Miranda. A gente vê muito em filme americano, né? Filme americano policial, quando prende alguém, já fala, né, que o cara tem direito de permanecer calado e o que ele falar vai ser utilizado contra ele no tribunal. Ainda fala assim, né? Aqui, na nossa Constituição, também tem essa garantia, né, esse direito fundamental de permanecer em silêncio. Ele não é obrigado a falar, ele pode se resguardar ao silêncio e ele também tem o direito à não autoincriminação, né? Já falei isso no bloco anterior, repito só para frisar, nemo tenetur si detegere, que é um princípio que diz que você não é obrigado a produzir provas contra si. E isso aí também não pode ser interpretado de maneira negativa a seu favor. Vamos lá, seguindo. Logo, o policial agiu corretamente sim, tá? Questão correta. Agiu equivocadamente o policial ao não comunicar ao juiz competente logo após a efetivação da prisão. Quando o indivíduo é preso, a Constituição determina que a autoridade policial comunique de forma imediata, não é em até 24 horas, é imediata, a quem? Ao juiz competente, à família do preso ou pessoa por ele indicada. A Constituição fala esses. Lá no Código de Processo Penal a gente vê que também fala de Ministério Público, mas a Constituição fala juiz, família do preso ou pessoa por ele indicada. Então, como na questão está dizendo que ele não comunicou ao juiz competente, ele agiu sim de forma equivocada. Ele deveria ter comunicado também ao juiz. Então, voltando para a questão, agiu equivocadamente o policial ao não comunicar ao juiz competente logo após a efetivação da prisão. Perfeito, agiu sim de forma equivocada, gabarito correto. A segurança é um direito social assegurado expressamente na Constituição Federal. Para você responder essa pergunta, você precisava pegar aquele meu bizuzinho, né? Não é meu não, mas eu passo em aula, né?
Se você assistiu minha aula de Direitos Sociais, você acertou essa questão aqui. Qual é o bizu para você decorar os direitos sociais que estão expressamente previstos no artigo 6º da Constituição Federal? O bizu é o seguinte: Edu mora lá, Saul trabalha ali, Assis prossegue transportando preso. Com esse bizu você tem todos os direitos sociais que estão expressamente previstos no artigo 6º da Constituição Federal. E ele perguntou se a segurança está aí. Ó, Edu mora lá, aqui não está não. Saul trabalha ali, aqui também não está não. Assis prossegue. Segue é de quê? Segurança, olha aí, ó. A segurança é um direito social expressamente previsto? É sim, tá? Logo, nosso gabarito é correto, está previsto expressamente na Constituição Federal. Seguindo, próxima questão. A condenação judicial por prática de ato de improbidade administrativa acarreta a cassação dos direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. Simples assim. Não existe cassação de direitos políticos. Ele pode trazer qualquer hipótese que você imaginar aí. Condenação criminal, cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta. Não existe cassação de direitos políticos. Existem hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos. Improbidade administrativa, suspensão de direitos políticos, tá? E não cassação, gabarito errado. Próxima questão. Perderá a nacionalidade brasileiro cuja naturalização for cancelada. Beleza. Por decisão judicial ou administrativa? Não. Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. O erro da questão é falar decisão administrativa, tá? Realmente é uma hipótese de perda da naturalização. O indivíduo que tem a naturalização cancelada em virtude de atividade nociva ao interesse nacional? Sim. Mas onde é que corre o procedimento de cancelamento da naturalização? Na esfera judicial ou administrativa? Judicial. Tem que ter uma sentença judicial, tá? E não administrativa. Como na questão, como comentou aqui, ó, decisão judicial administrativa, ela ficou errada, porque é somente judicial a hipótese de cancelamento da naturalização para acarretar a perda da nacionalidade do brasileiro naturalizado. Seguindo, as polícias civis estaduais devem ser necessariamente dirigidas por delegados de polícia de carreira e são subordinadas aos respectivos governadores dos estados. Perfeito. A Polícia Civil realmente é dirigida por um delegado de polícia de carreira, certo? De carreira, tem que ser um indivíduo que fez concurso para delegado de polícia e subiu ali os níveis, né? Quando você estuda as legislações estaduais, normalmente cobradas aí no concurso, ainda fala que tem que ser um delegado de polícia de última classe na legislação estadual, né? Mas o STF entende que não precisaria ser necessariamente de última classe. Constituição Federal nem se mete nessa polêmica. Ela só fala delegado de polícia de carreira. E fala que são subordinados aos respectivos governadores dos estados. Perfeito também. A Polícia Civil se subordina ao governador. Tal texto constitucional, não tem o que comentar basicamente dessa questão, tá? Gabarito correto. Próxima questão. A remuneração dos policiais civis deve ser fixada exclusivamente por subsídio, fixada em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Mais uma vez, questão copiou-colou o texto constitucional, tá? As polícias civis, de acordo com a Constituição, recebem sim de forma por subsídio, tá? E é em parcela única, como ele falou aqui, um valor fixo lá, sei lá, um exemplo só, R$4.000. Esse vai ser o subsídio determinado da Polícia Civil, tá? Tá só o exemplo aqui, beleza? Em parcela única e como a questão fala aqui, ó, vedado o acréscimo de qualquer outra espécie remuneratória. Perfeito. Texto constitucional também basicamente não tem o que comentar, não. Essas questões que estão corretas e é copiando e colando o texto constitucional, fica uma questão blindada, basicamente, né? Não tem muito o que você discutir ou até procurar algum fator ali para anular ela, porque copiou, colou, meu amigo, não tem o que discutir não, tá? Seguindo para a próxima questão. E aqui,
mais uma vez, aquela questãozinha, né? Que comentei sobre ela no bloco anterior. Inclusive, acredito eu que essa questão específica é aqui da prova de escrivão, tá? Eu também respondi ela lá na prova de agente, mas acredito eu que seja daqui da prova de escrivão. Que diz o seguinte, que as polícias civis estaduais competem a apurar infrações penais e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. E assim como eu mencionei no bloco anterior, né, que eu falei da correção da prova de agente, de investigador, a Polícia Civil, ela realmente apura infrações penais. Mas quando você vê o artigo 144 da Constituição, quando menciona as atribuições dos órgãos de segurança pública, o órgão que a Constituição menciona competente para prevenir e reprimir, né, o tráfico de drogas é a Polícia Federal e não a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil também apura o tráfico de drogas. Essa atribuição de reprimir o tráfico não é uma atribuição exclusiva da PF, não. É uma atribuição que também compete à Polícia Civil, não é exclusiva da PF, tá? E essa questão aqui, eu até confirmei, ela foi realmente anulada pelo CESP. Por quê? Porque ela quis dizer que seria uma atribuição da PF. Mas a Polícia Civil, como eu estou mencionando, também apura, também reprime o tráfico de drogas, não é atribuição exclusiva, tá? Então essa questão aqui foi anulada pela banca e, a meu ver, a banca foi sensata nessa situação, porque realmente ela não pode simplesmente dizer que esse gabarito aí fica errada, porque é atribuição da PF. A PF também apura, também reprime o tráfico? Sim, reprime, tá? Mas não é uma atribuição exclusiva da PF. A PC também faz essa repressão do tráfico de drogas, beleza? Então, com isso, nós fechamos a correção da prova de escrivão da Polícia Civil de Alagoas. Fizemos aqui, gravei aqui a correção da prova de agente, de investigador, a prova de escrivão, né, os dois aqui da Polícia Civil de Alagoas, bem como a prova da Polícia Militar de Alagoas, cargo de soldado. Se você fez alguma dessas provas, né, aproveite essas aulas aí como revisão e continue aí na pegada para mais uma vez aí conseguir a aprovação, se você já conseguiu na prova anterior, e se você não conseguiu, aproveite esses aproximadamente 2 meses aí que você tem para fazer uma boa prova e dessa vez, nessa segunda oportunidade, conseguir a aprovação. Qualquer dúvida, pode falar comigo lá no Instagram, tá? No direct, Rafael Venâncio 97, que se eu souber, eu vou lá lhe responder. E se eu não souber, eu pesquiso para a gente aprender junto. Então, boa sorte a todos e voltem com a aprovação. Tamo junto, valeu!